Fala galera, beleza? Tudo jóia? Pessoal, a gente vai ver um assunto agora que é um assunto que é um bicho-papão dentro da matemática, que é logaritmo, tá? Então, o primeiro contato com o log, ele causa uma certa estranheza, enfim, por uma série de possibilidades. Dentre uma delas, eu considero que é a falta de entendimento do que é o conceito de logaritmo, beleza? O que que a gente vai ver aqui? A gente vai entender, tá, que uma das formas para a gente poder resolver, calcular o log é olhar para a sua operação inversa, que é a exponencial, ok? E depois, na sequência, a gente vai ver como que a gente faz uso das propriedades do log. Então, eu separei essa aula em algumas partes. Então, a primeira parte a gente vai entender esse conceito. A partir do momento que eu consigo compreender esse conceito de log, o mais vai ficar muito mais tranquilo da gente compreender ao longo dessas aulas. Tudo bem? Beleza? Bora lá então? Pessoal, seguinte então, olha só o que que a gente tem aqui. Vamos considerar esse número aqui, ó, 3 elevado a 4 igual a 81. Então a gente diz que o 4, que é o expoente desse 3, a gente diz que o 4, vou colocar aqui, ó, vou escrever, 4 é o logaritmo de 81 na base 3. Ou seja, calcular o logaritmo de um número numa determinada base é encontrar o seu expoente. Então, 3 elevado a 4 é 81. A gente diz que o 4 é o logaritmo do 81 na base 3. Em linguagem matemática, isso aqui a gente escreve dessa forma, ó. Log de 81 na base 3, então é 4. Pois, se nós tomarmos o 3 e elevarmos a 4, isso vai resultar no 81. Então, simples. Calcular logaritmo é encontrar o expoente de um número numa determinada base. Ok? Vamos dar uma atenção aqui? Olha só. No item A, trouxe alguns exemplos. Log de 32 na base 2. Então, a gente lê dessa forma. Log de 32, esse 2 a gente lê como base. É igual a 5. Então, o logaritmo de 32 na base 2 é 5. Por quê? Porque se nós tomarmos o 2 e elevarmos ele a 5, isso vai resultar no número 32, certo? Item B. Logaritmo de 27 na base 3 é igual a 3. Por quê? Porque olha só, o único expoente para esse 3, para essa base, lembrando então que esse 3 é a base do logaritmo. O único expoente para essa base 3 que vai resultar em 27 é se esse expoente for 3. Então, o logaritmo de 27 na base 3 é 3. Então, a gente acabou de encontrar o expoente desse número. Vamos pegar mais um exemplo aqui. Esse caso aqui, olha só. Log de 16 na base 2. Quanto vale? Então, o que que a gente quer? A gente quer encontrar um expoente para esse 2, que é essa base, de tal forma que isso aqui vai resultar em 16. Qual é esse expoente? É o 4, porque 2 elevado a 4 resulta em 16. Então, o que que a gente pode concluir? Que o log de 16 na base 2 vale 4. Perfeito? Essa é a ideia, então, inicial que a gente tem para o log, é encontrar o expoente do número numa determinada base. Então, a gente vai definir algumas coisas agora importantes aqui.
Então a gente vai fazer o seguinte, ó, a gente vai generalizar. Então, generalizando, o log de um número numa determinada base, a gente vai dizer que ele é x. Então, x é o logaritmo de n na base b. E aí, agora, a gente vai ver que há alguns exercícios, algumas situações, em que não está tão evidente como estão aqui os exercícios do item A, B e C, da gente determinar qual é esse expoente, beleza? Então a gente vai usar a definição do log, que é usar a sua operação inversa, que é fazer o seguinte, ó. Então, sempre que não for evidente o expoente que a gente está buscando, lembre, o expoente é o logaritmo. Sempre que isso não estiver evidente, a gente vai usar a definição, e a definição a gente vai usar a operação inversa do log, que é a exponencial. Então a gente vai fazer isso aqui, ó. Para a gente calcular agora o logaritmo de um número pela definição, a gente vai pegar a base, elevar ao logaritmo, e isso tem que resultar nesse número. Esse n, a gente vai atribuir um nome para ele aqui. Ele vai ser chamado de logaritmando. Esse b, a gente já viu, ele é chamado de base. E o x é o logaritmo. Então, calcular o logaritmo é encontrar o expoente de um número numa determinada base. A gente já viu isso nos 3 itens aqui de cima. Só que aqui a gente tem algumas condições de existência. Primeiro, o n ele tem que ser maior que zero, ele tem que ser um número positivo, tá? E a base, o b, tem que ser maior que zero, e a base também tem que ser diferente de 1. Então essas são as condições que a gente tem para o logaritmo, ok? Vamos lá? Olha só, aqui, quando a gente sai no item A, por exemplo, do log de 32 na base 2, resultando em 5, a gente usou aqui, de certa forma, a definição para chegar nesse resultado aqui, tá bom? É o que a gente vai fazer agora nos demais itens que a gente tem. Por exemplo, o item D. Observe, não está tão evidente assim como estava nos demais itens para a gente resolver qual é o expoente desse 2 que vai resultar em 1/8. Então, o que a gente faz nesses casos? A gente vem e iguala isso a x. Igualei a x, vou aplicar a definição do log. Qual é a definição? A base, que é 2, elevado a x, vai resultar em quem? Em 1/8. Desculpa, só deixa eu colocar aqui, a base aqui é 2, tá? 2, né? Então, ó, 2 elevado a x é igual a 1/8. Então, a gente agora não tem mais o logaritmo. A gente tem uma equação exponencial. Como que eu resolvo equação exponencial? Lembra, para poder resolver exponencial, as bases devem ser iguais. Note que aqui a base é 2 e aqui a base é 1/8. Então, a gente pode usar esse recurso, ó. 2 elevado a x igual... Eu vou reescrever o 8. Como que eu reescrevo o 8? A gente vem aqui do lado e a gente vai fazer a decomposição do 8 em fatores primos. Então, 8 por 2 é 4, ainda dá por 2, ainda dá por 2, ainda dá por 2. Como que a gente vai reescrever, então, esse 8 como 2 elevado ao cubo? Então, eu coloco aqui, ó, 2 elevado ao cubo. Ainda não está legal, porque esse 2 aqui ele está no numerador e esse 2 aqui ele está no denominador. Então a gente vai usar um outro recurso, que é uma propriedade de potência, que vocês já viram, que é pegar esse 2 e jogar ele lá para cima, no numerador. Quando a gente faz isso, o que vai acontecer com o sinal desse expoente? Ele vai inverter. Então vai ficar 2 elevado a menos 3. Portanto, agora, como a gente tem
bases iguais, ó, a base é 2 e a base é 2, o que que a gente pode fazer com os expoentes? Igualar os expoentes. Então, qual é o logaritmo de 1/8 na base 2? Menos 3. A gente acabou de encontrar qual é esse expoente. Beleza? Bora para mais um? Então, olha só. A ideia, então, é sempre fazer a decomposição do número. Então, vamos pegar mais um aqui. Olha só. Log de 3 na base 81 é quanto? Não sei. De cabeça, não sei. Vamos lá. Vamos igualar, então, isso a x, porque é o que a gente quer encontrar. A gente quer encontrar o logaritmo, que agora é x. Aí, a gente vai usar o recurso, então, da exponencial. Então, vai ficar 81, que é a base, elevado a x. Então, vai ficar 81 elevado a x, e isso vai resultar em 3, que é o logaritmando. De novo, temos que transformar, deixar todo mundo na mesma base. 81 dá para fazer a decomposição. Então, vamos lá, vou fazer aqui, ó. Agora não dá por 2, porque 81 não é um número par, não é múltiplo de 2. Pelo 3. Pelo 3 vai resultar em 27. Ainda dá por 3, dá 9, ainda dá por 3. E finalizamos aqui em 3. Então, 81 é equivalente a 3 a 4. Ó. 1, 2, 3, 4. 3 elevado a 4. Então, 81 é 3 elevado a 4. Vou colocar um parênteses aqui, tá? Vamos separar por parênteses, organizar isso. E igual a 3. 3 elevado a 1. Agora, o que que a gente pode fazer? A gente pode pegar e usar uma propriedade de potenciação, que é multiplicar esses dois expoentes. Então, a gente tem aqui, nada mais, nada menos, deixa eu colocar aqui agora, 3 elevado a 4x igual a 3 elevado a 1. Bases agora são iguais. O que que a gente vai fazer com os expoentes? Igualar os expoentes. Quanto vale x, então? Operação inversa aqui da multiplicação é a divisão. Então, vai ficar 1 dividido por 4. Então, o expoente, o logaritmo de 3 na base 81 vale 1/4. Galera, não vamos perder de vista, não podemos perder de vista aqui a ideia de log, o conceito. Qual que é o conceito? Encontrar o expoente de um número numa determinada base. Fechou? Olha só então, vamos voltar aqui agora. Vamos pegar agora o item F. O item F, eu quero saber qual é o log, o logaritmo de 16 na base meio. Então, a gente vai igualar isso a x. De bate-pronto, eu não sei qual é o expoente do meio, eu não sei que número que elevado a meio vai dar 4 aqui de bate-pronto. Tá? Então, a gente vem e aplica a definição do log. Então, vai ficar meio elevado a x igual a 16. Aí, olha só, 16 e 2 são múltiplos do 2. Então, a gente vai reescrever o 16. Então, a gente vem aqui no canto. Vou fazer aqui no rascunho. 16, 2 dá 8, 2, 4, 2, 2, 2, 1. Então, isso deu 2 elevado a 4. Então, perceba, ó, eu vou copiar primeiro o meio elevado a x e vou colocar 2 elevado a 4, que é a decomposição do 16. Então, perceba que aqui na exponencial a gente vai usar muito a decomposição de números, tá? Mas não está legal. Esse 2 está no denominador e esse outro 2 está no numerador. Então a gente vai fazer o seguinte, o expoente desse 2 é 1, eu vou levar ele para cima. Quando eu levo ele para cima, ele vai ficar... Lembre, quando eu falar eu levo ele para cima, eu estou usando uma propriedade matemática, ok? Eu só posso fazer isso mediante a utilização das propriedades. Então, aqui o que a gente pode fazer? A multiplicação desses expoentes conforme aí a propriedade de potenciação. Então, 2 a menos x, 2 elevado a 4. Qual é a conclusão? Que menos x igual a 4.
Lembra que a gente não deixa a incógnita negativa, então a gente multiplica a incógnita por menos 1. Quando eu multiplico por menos 1, aqui fica x positivo e aqui fica 4 negativo. Então, o log de 16 na base meio vale menos 4, ou seja, meio elevado a menos 4 é que resulta em 16. Essa é a ideia, ok? Vamos ver. Acho que são só esses aqui. Deixa eu ver, não tem mais? Não. Então, por enquanto, a gente vai se ater a esses exercícios apenas para a gente entender, então, o conceito de logaritmo, que nada mais é do que calcular o expoente. Fechou, galera? Beleza? Então, na próxima aula, que é a parte 2, a gente vai ver como que a gente trabalha agora quando aparecerem aí decimais e radicais. Fechou? Galera, bons estudos aí. Valeu, obrigado.